Apesar de todos os partidos terem aparentemente adormecido e estarem confortáveis com as tremendamente altas taxas de abstenção eleitoral, acreditamos que este é um problema central à confiança da nossa democracia e que, se persistir, sem solução e, sobretudo, se agravar, vai colocar em causa a própria legitimidade do regime democrático e abrir a porta à aparição e instalação de formas suaves ou discretas de totalitarismo. Acreditamos, assim, que é preciso abrir um debate sério e profundo sobre a questão da abstenção e incluir neste debate todas as possíveis causas para um fenómeno que não tem cessado de se agravar desde a reinstalação da democracia em Portugal em 1975. 9 formas, muito concretas e práticas, de reduzir este fenómeno, a abstenção. Primeira forma. Reduzir a idade de voto. Depois de décadas a subir a participação eleitoral, assistimos atualmente ao fenómeno inverso. Em praticamente todas as democracias consolidadas, cada vez se vota menos e se participa menos na vida política, quer ao nível local, quer ao nível nacional. Este declínio é generalizado desde a década de 1980. Intensificou-se na última década e uma das respostas possíveis pode passar por acompanhar os tempos e alargar o universo de possíveis eleitores, fazendo descer a idade mínima de voto. Essa descida vai, aliás, ao encontro do relatório recentemente aprovado, em 2011, pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e que defendia, cito, a redução da maioridade eleitoral para os 16 anos nos 47 Estados-membros da organização. Conselho da Europa. É claro, entre os quais se encontra Portugal. Mais cidadãos com capacidade para votar deveriam levar a mais votos. Embora o fenómeno pudesse até fazer aumentar o abstencionismo relativo, iria certamente aumentar a quantidade de votos recolhidos e preparar, mais cedo, um conjunto de cidadãos maior para o bom cumprimento dos seus deveres cívicos. Segunda proposta. Um dia teremos de avaliar a necessidade de estabelecer a obrigatoriedade do voto. Esta obrigação cívica poderá tornar-se, dado o crescimento galopante da abstenção, uma necessidade global a muito curto prazo. Nas eleições dos Estados Unidos de 2012, a abstenção ascendeu aos 55%, e isto determinou, em grande medida, a eleição de Donald Trump. Ao mesmo tempo, em países com voto obrigatório como a Bélgica ou Malta, a participação eleitoral rondou os 95%. 95%, 55%. A aplicação de uma coima perante a falta de expressão no sentido de voto seria, contudo, contraproducente, acreditamos, uma vez que associaria o mais essencial exercício da democracia a uma multa. Algo negativo, portanto. Provavelmente, a melhor opção seria congelar pagamentos muito específicos e concretos, tais como alguns pagamentos da Segurança Social ou devoluções de impostos. Estas contenções de pagamentos não seriam assim coimas, mas congelamentos até o momento em que o cidadão tornasse a exercer o seu direito de voto. Terceira proposta. Ajustar a fórmula. A fórmula que determina que alguém vai ou não participar no ato eleitoral é PB igual mais D maior que C, em que P é a probabilidade de que o voto do indivíduo afete o resultado final de uma eleição. B é o benefício esperado do voto expresso num certo candidato ou partido. D representa o sentido de dever cívico e, atualmente, o sentimento de realização pessoal de votar é C e o tempo, esforço e custo financeiro de votar. É assim nesta equação e nos seus termos que é preciso trabalhar. Em primeiro lugar, aumentando a quantidade de instâncias de participação democrática. Orçamentos participativos locais, autárquicos, nacionais, simplificando referendos e iniciativas legislativas cidadãs, simplificando o seu acesso, introduzindo formas de democracia onde ela não existe, designadamente nas áreas metropolitanas, na justiça e instaurando referendos revogatórios de mandatos, que é uma coisa que não existe em lado nenhum, pelo menos não em Portugal. B. Ainda martelando a fórmula. Aumentando o impacto do voto, capacitando, por exemplo,
os poderes do Parlamento Europeu e ligando os deputados ciclos nominais aos eleitores, isto no caso da República Portuguesa. Outra forma de ajustar à fórmula, insistindo na formação e educação cívica dos cidadãos, por forma a aumentar a sua participação cívica e decorrentemente eleitoral. Trabalhando muito ao nível das autarquias locais como uma forma de introdução e de exercício local e eficaz de cidadania e democracia local. Outra forma ainda de martelar a fórmula. Reduzindo o custo do voto, instaurando o voto postal antecipado, estudando o voto eletrónico remoto e seguro e tornando os transportes públicos gratuitos em dias de eleições. Quarta proposta. Para reduzir a abstenção. Sim, essa é a nossa questão aqui. Voto antecipado por correspondência. Conforme já sucede nos Estados Unidos da América, importa começar a introduzir formas de voto postal antecipado e, até pelo menos 30 dias antes da data das eleições. Nos Estados Unidos, este modelo de participação eleitoral já tem amplo uso com variantes locais muito diversas. Umas passam pela colocação nas ruas de caixas especializadas em envio para a recolha de votos, outras pelo envio do boletim pelo correio para os eleitores, com o RSF, até à recolha do boletim e envelope nas autarquias locais. O voto postal permitiria que muitas pessoas, por exemplo, idosos, onde a abstenção é geralmente baixa, mas que não podem deslocar-se fisicamente até ao local de voto, pudessem participar nos sufrágios. O método é implementado, não é experimental, portanto, e bem conhecido há muito tempo, nos Estados Unidos e até na Austrália, onde foi usado pela primeira vez em 1877. Quinta proposta para reduzir a abstenção. Voto por procuração, ou por proxy, como dizem os anglo-saxónicos. Desta forma de voto, o eleitor delega em alguém, também chamada democracia delegativa, a capacidade de expressar o seu voto. Isto permite combater as formas de abstenção por impossibilidade física, por distância ou por doença, distância de trabalho, por exemplo. Sendo que esse delegado pode ser um familiar próximo ou uma pessoa de confiança, previamente designada para tal. É uma forma imperfeita de expressão da democracia, mas faz sentido e o risco é contido se for limitada a uma série reduzida de circunstâncias e condições. Sexta proposta. Reduzir a desilusão nos partidos. Os partidos e candidatos devem fazer menos promessas e serem muito mais cuidadosos com a sua capacidade para as executar, evitando criar, assim nos eleitores, um sentimento justo de desilusão para com as suas propostas e para com a capacidade da democracia para funcionar. Devem igualmente manter um registro atualizado e em tempo real do estado do cumprimento das mesmas e dos obstáculos e dificuldades que estão a ser encontradas e que impedem a sua boa execução. Sétima proposta para reduzir a abstenção. Reduzir o desligamento. Existe um sentimento de desligamento da comunidade por parte de um número crescente de cidadãos, especialmente os mais jovens, para os vários níveis de comunidade em que se integram, desde a rua, o bairro, a freguesia, a autarquia, o país, a Europa, o mundo. Quanto mais distante é o nível de representação, menor a proximidade e maior o desligamento entre o ciclo eleitoral e o sentimento de pertença experimentado pela maioria dos cidadãos. E isto tem que acabar. A forma de resolver este problema passa pelo desenvolvimento de uma verdadeira democracia de proximidade e local, onde o desenvolvimento pode começar e isto acontece no mundo autárquico. Com efeito, quanto menor é a escala, maior o sentimento de pertença e comunidade dos cidadãos, pela que é precisamente na descentralização local onde pode e deve começar a solução do sentimento de desligamento que prejudica e ameaça a democracia. Mais cidadania local, mais ferramentas que propiciam uma cidadania local efetiva, escutada e seguida pelos eleitos, mais fiscalização e escuta ativa por parte das Assembleias Deliberativas Autárquicas e, sobretudo, listas de candidatos de melhor qualidade, sem paraquedistas e com membros ativos da comunidade podem estar presentes, podem ser neste contexto essenciais para resolver o sentimento de desligamento e trazer mais eleições às eleições autárquicas, mais eleitores, e posteriormente, por contaminação do bom exemplo,
mais participação a todas as outras eleições. Por fim, nona medida para reduzir a abstenção. Bom, reduzir a futilidade do voto. O voto tem que ser reforçado no seu impacto na condução da governação local, nacional e europeia. Isto pode ser feito aumentando a quantidade de instâncias de voto e agilizando o seu acesso. Deve ser mais fácil lançar um referendo local ou nacional, lançar e assinar uma iniciativa legislativa de cidadãos, nacional ou europeia. Credibilizar, simplificando o processo de registro e assinaturas, as petições à Assembleia da República e às Assembleias Municipais. Importa também democratizar os círculos de representação e os órgãos de representação. Todos os ministros devem ter passado previamente, como no Reino Unido, pelas listas de deputados, por forma a assumirem funções após esse patamar mínimo de representação e de eleição. Nomeados para o Banco de Portugal, o Procurador-Geral da República, o Provedor da República, devem passar também previamente por uma audição parlamentar pública, como sucede nos Estados Unidos da América. E os órgãos europeus de papel tão central como o Eurogrupo e o Presidente da Comissão Europeia ou do Conselho Europeu devem ser também democratizados. Ou seja, é preciso dotar o Parlamento Europeu de verdadeiros e efetivos poderes na sua capacidade de fiscalizar estes órgãos, estas pessoas. Obrigado. E subscreva o canal Enis Explica.